Agora, Jacira, para a gente terminar, qual que é a importância, assim, você vê, estudando tudo isso, da questão da linguagem, né? Por exemplo, você citou algumas coisas durante a nossa conversa, né? Por muito tempo se falou, o cabelo ruim, Uhum, uhum, né? uhum. Fazendo uma referência ao cabelo do negro, né? Sim. E você falou aqui, por exemplo, então, de pessoas pretas, né? Uhum. E por muito tempo a gente usou até o preto, a preta, de uma forma até pejorativa, Pejorativa. eram Uhum. antes, né? E até eu tava fazendo um podcast e a pessoa falou pra mim, cara, chegou uma hora que eu comecei a ficar confuso, né? De que forma eu devo falar, qual é a forma Uhum. correta, e ele era um missionário trabalhando na África, ele falou, então, tinha 3 negão, e aí alguém falou, não, mas não é assim que fala. Ele falou assim, meu Deus, como é que eu falo, então? Qual que é a Sim. importância da linguagem, assim, Uhum. Júlio? Então, isso tudo está sendo, de certa forma, estudado ainda, né? Então, o pessoal das linguagens, dos estudos das línguas, né? Falam e desfalam, né? Então, Exato, né? Fala que é vai e uma coisa hoje, volta, amanhã. exato, já não é mais. Eu não acho que isso seja um ponto central da nossa preocupação. Eu acho que tem muitas confusões que vêm a partir disso. Por exemplo, a questão do negro e preto, né? Uhum, Que para mim pode ser qualquer um, tanto faz. uhum. O ponto é não usar de forma Tem pejorativa, muito ou mais a ver como com se uma fosse. intenção da forma de falar do que... Exato. Na verdade, essa discussão não é nem do Brasil, para começar. Ah, é? Porque, na verdade, tem a ver com os Estados Unidos. Lá, se você chama um preto de niga, não, Ok, não pode, seria né? É o nosso black, é negro. black, Aham. exato. E aí trouxe para o Brasil, importada essa discussão, dizendo que, na verdade, tem que falar preto, black, não negro, que seria Entendi. niga. Então veio... Mas não, Tanto não que quando tem. nos filmes, quando aparece niga, eles falam, né? Se coloca como uma ofensa Um até. Eles só palavrão. eles podem falar entre Só eles eles, podem falar. né? E aí, Exato. na legenda, geralmente tá crioulo. Porque aí Isso. eles querem pegar, assim, alguma palavra no português que seja pejorativa, Uhum. porque o negro não é, né? Não é? É, Então, pois é, mas aí entendi. nos últimos tempos, e veio um debate mais internet e tal, Hum, mas que mais atrapalha. mas atrapalha. Porque, se, por exemplo, na minha concepção, mais atrapalha a ministra de Direitos Humanos, de Igualdade Racial. Numa dessas entrevistas dela, ela estava falando, eu não lembro, não me recordo qual era a palavra, mas era uma palavra que não é racista, mas que se usou como se fosse racista, né? E aí ela falou isso. E aí eu fico muito indignada, do Hum, tipo, ela está num espaço em que ela pode realmente fazer algo, ela está no poder. sim, Ela pode fazer algo de forma intencional na redução da desigualdade racial, desigualdade social. Mas aí ela está falando sobre palavras. entendi. E eu acho que essa questão de palavras a gente tem que deixar com linguistas, eles que sabem as raízes. Aham. Não sei, eu acho que não Entendi. deveria. Então hoje seria assim, mais ou menos assim, você está querendo dizer. Tem muita coisa antes na nossa escala de prioridade para Sim, tratar. sim, É sim. importante, mas tem É, muitas outras coisas para a tem, gente eu estar acho que. preocupado hoje. Exato, e eu acho que a gente acaba deixando o que é mais urgente para trás. Por exemplo, sei lá, várias vidas de crianças sendo mortas, crianças negras na favela, e que a gente deveria estar pensando. E a gente está E que preocupado qual é a palavra certa. Entendi, entendi. então é muito complicado isso. Eu acho que a gente acaba tornando. Não que isso não seja importante, é Sim, claro sim, que a gente não sim. pode falar que cabelo é ruim. É importante a Aham, gente e pensar sobre aprendendo. isso, e aprendendo, revendo os conceitos. Mas eu acho que cria problema onde não tem também. Uhum. Por exemplo, criado mudo. Por muito tempo disseram, não Exato. pode. O meu Depois filho viram chegou que em era casa, fake eu não news. sabia, né? Eu cheguei em casa, criado mudo aqui. Aí o Davi, meu filho, não pode falar Não isso. pode. Isso é mesinha De de cabeceira. cabeceira. E depois descobriu que, na verdade, era uma fake news Ah, histórica. é? É uma fake news, na verdade, Ah, não existia isso. eu vi uma vez alguém Então, falando de. Como é que era? Ai, era alguma expressão que a gente usava também de. uhum, é,
não sei se era esclarecido, como é que era? Pronto, tem essas coisas também. E aí o pessoal entra numa pira e vai entrando naquilo e vai ficando doido. Tem o pessoal que quando vai falar as coisas, vamos escurecer os fatos. Isso, escurecer. Gente, mas pra quê? Sabe? Claridade. Tá tudo bem, sabe? E eu acho que aí cria um problema onde não tem e deixa de falar do problema real. E às vezes a gente tá numa posição de poder fazer algo mais efetivo, mas aí fica nessas questões que, de novo, não tô dizendo que a gente tem que discutir algumas coisas. Mas são periféricas, né? Mas são periféricas diante do que tá acontecendo. Contas, a gente tá mais interessado em satisfazer Mamon do que a Deus. Então, nisso a gente acaba com a criação. Então, o Schaeffer fala isso, que em Jesus é essa nova criação mesmo sendo formada. Isso é lindo demais, isso é o evangelho. E é isso que a gente tem que entender, que toca tudo, né? Toca tudo. Até a arquitetura, né? Até a arquitetura. Porque ele quer renovar a nossa mente. A forma como a gente está funcionando, muitas das vezes reproduz como o mundo está funcionando. E a gente deveria ser a consciência. Então, por exemplo, o racismo, ele é um mal que atinge tudo. A desigualdade social no Brasil também é racial. A gente vê nos lugares mais pobres, são pessoas mais pretas. E como resultado aí de uma escravidão de quase 400 anos. A gente tem menos tempo de abolição da escravatura do que tempo de escravidão. Tiveram quase 400 anos, 3 séculos, né? 16, 17, 18. E a gente tem 135 anos de abolição, 1888 que foi abolido. Então, a gente tem muita problemática um chão pela frente. A gente tem mais tempo aqui. Porque na contabilidade, quando eu terminei a contabilidade, eu fiz a pesquisa sobre a contabilidade do período da escravidão. Então, eu fiz essa pesquisa do tipo, como que os escravos eles eram considerados naquela época? Não existiam leis protetivas. Eles eram literalmente considerados mercadoria. Uau. Porque eles eram literalmente considerados objetos, eles eram colocados na contabilidade do seu senhor. Entendi. E aí eu peguei materiais... Eu tenho um carro, eu tenho uma casa... Exato, perfeito. Ele era um ativo, como a gente chama na contabilidade, que era um bem. Porque o escravo, o nome significa mesmo bem, propriedade do seu senhor. Então, nesse período, como se chama, né, naquele período, traficantes escravos iam até lá e traziam essas pessoas que eram consideradas pelos seus senhores como investimento mesmo. Então, elas eram colocadas nesse barco, quando elas adoeciam, quando elas morriam durante essa travessia, que era muito longa, né? Tem um site na internet que se chama Slave Voyages, Viagem dos Escravos. É um memorial online, um banco de dados desse período. E aí é bem interessante que tem muita coisa lá, os pesquisadores utilizam muito e é de graça, só entrar lá e dá para ver muito desses conteúdos. Aí tem conteúdos de pessoas que eram embarcadas, quantos desembarcavam, quantos morriam desse período. Para você ter noção, Douglas, o Atlântico era considerado nesse período como o tumbeiro, era chamado de tumbeiro, de tantas pessoas que morriam durante esse período. Para você ter noção, mudou inclusive a rota dos tubarões. Os tubarões começaram, tinham suas rotas que iam, mas eles percebiam, mexeu com a natureza, eles percebiam que a partir desses navios, desses lugares, eles não sabiam que eram navios, mas desses lugares grandes sairia comida. Meu Deus. Então, por exemplo, a medicina não era grande naquele período. Então, se alguém adoecesse de, sei lá, de gripe, ia passar para toda a tripulação. Então, não pode. Jogava no mar. Então, não era nem que chegou a morrer. Não, a adoecer. Isso, adoecer, porque senão ia passar para todo mundo, e aí gripe passa para todo mundo morre, não pode.